Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Virtual Lab Network. Meu nome é Rafael e nesse vídeo nós vamos dar sequência nas configurações de SD-WAN. O SD-WAN do FortiGate oferece 4 estratégias para que seja selecionado por qual interface de saída sairá o tráfego: manual, best quality, lowest cost e maximize bandwidth. No lab anterior nós utilizamos a opção manual. Caso você ainda não tenha visto esse lab, o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Agora chegou a vez da gente utilizar a opção best quality. A estratégia Best Quality é baseada na performance do link, e a performance do link é medida de acordo com o critério que for escolhido. Por exemplo, no nosso caso, vamos utilizar a métrica de latência. Então ficaria mais ou menos assim. Teremos a WAN 1 e a WAN 2. O Best Quality vai selecionar o link 1 porque ele seleciona o link de acordo com a posição na lista. Quem está em primeiro na lista será selecionado e começa a utilização desse link. A partir daí, ele vai medir qual link tem a menor latência, a WAN 1 ou a WAN 2. Se a performance do link da WAN 1 estiver 10% pior do que o link da WAN 2, o Best Quality vai automaticamente direcionar o tráfego para a WAN 2 e continuar medindo. Caso o link da WAN 2 fique com a performance pior do que 10% comparado com a WAN 1, o Best Quality vai voltar o tráfego automaticamente para a WAN 1. Dessa forma, sempre utilizando o melhor link com base no critério escolhido. Aqui na topologia temos um FortiGate e 3 roteadores. Esses 3 roteadores representam o provedor de serviço de internet, o ISP. E aqui um servidor que simula um servidor que tivesse alocado na internet. Vamos começar configurando as interfaces e os processos de roteamento. E depois vamos configurar o SD-WAN Best Quality no FortiGate. Então vamos começar pelo FortiGate. Então agora vamos acessar a console de configuração do FortiGate para a gente começar a realizar as primeiras configurações. Então vou logar aqui na tela de console dele. E a primeira configuração que eu vou aplicar são as configurações das interfaces. Nessas interfaces eu vou aplicar o endereçamento IP. Então aqui eu estou aplicando a configuração da porta 1, que vai ser a WAN 1, com esse endereçamento IP, começa com 201. Aqui está a description Connect RT1 e ISP. Mesma coisa aqui na porta 2, eu estou colocando aqui como WAN 2, começa com o endereçamento IP 202. E aqui a informação onde ele conecta com o RT2 do ISP. Na sequência a porta 3, que é a porta de gerência, e é essa porta que eu vou utilizar para conectar na interface web do FortiGate. E na sequência a porta 4 vai ficar com o endereçamento IP da LAN, que é 192.168.100.1. É essa porta aqui que vai estar conectada no PC1. Então aqui a gente concluiu a configuração de endereçamento IP das interfaces. O próximo passo agora é fazer a configuração do roteamento. Aqui no FortiGate a gente vai utilizar roteamento estático, então eu vou criar duas rotas default, uma apontando para cada porta. Uma rota default apontando para a porta 1 e uma rota default apontando para a porta 2. Agora está faltando configurar a política de acesso. É a política que vai permitir que o tráfego originado do PC1 chegue até a internet e o tráfego originado da internet chegue até o PC1. Então vou aplicar a configuração da política. Então aqui está uma política bem ampla, então de qualquer origem para qualquer destino, todos os endereços IPs de origem, todos os endereços IPs de destino, e aqui sempre e aqui nessa opção eu estou aceitando. Então essa é a configuração inicial do FortiGate. Concluída essa configuração, o próximo passo agora é começar a realizar a configuração dos roteadores que fazem parte do ISP, do provedor de serviço de internet. Então agora eu vou acessar aqui o ISP1, que é o router 1, que é o primeiro roteador onde a gente vai realizar as nossas configurações. Vou dar o configure terminal e começar a realizar a configuração de interface, endereçamento IP e roteamento nele também. Então agora aqui eu estou aplicando a configuração do roteador 1, que é o router 1 do ISP, e nessa configuração estou colocando endereçamento IP na interface. Essa porta aqui é a porta que conecta com o FortiGate 1, através desse endereçamento IP que começa com 201. Na porta 2/0 é a porta que faz conexão com o router 3, de acordo com a topologia aqui, esse router aqui se conecta com o router 3. É essa interface que conecta com ele. E na sequência aqui o roteamento BGP. Entre o router 1 com o router 3 vai subir uma seção BGP. Com o router 1 e o FortiGate o roteamento vai ser estático. Por isso que aqui tem uma rota estática instruindo como o router 1 pode chegar até a LAN do FortiGate. E essa mesma rota aqui eu vou anunciar dentro desse BGP para que o router 3 consiga também chegar até a LAN do FortiGate. Então essa é a configuração inicial do roteador 1. Aqui eu concluí a configuração. Então eu vou realizar uma configuração parecida com essa agora lá no router 2. Então agora eu vou acessar aqui a console de gerência do router 2. Vou vir aqui na console dele, vou dar o configure terminal e vou realizar aquela mesma configuração que eu realizei no router 1. Então agora eu vou aplicar a configuração no router 2 e aqui no router 2 é a mesma coisa. Aqui ele instrui como o router 2 consegue chegar até a LAN do FortiGate.
Aqui uma seção BGP que vai subir entre o router 2 com o router 3. Aqui o endereçamento IP que faz conectividade entre o router 2 com o router 3. E aqui o endereçamento IP que faz conectividade entre o FortiGate 1 através desse endereçamento IP que começa com 202. Então aqui no router 2 eu também concluí a configuração inicial dele. Agora eu posso finalizar aqui e ir para o router 3. Então agora eu vou acessar aqui a console de gerência do router 3 para começar a realizar a sua configuração. Então eu vou dar um configure terminal e vou aplicar as configurações aqui também. Aqui no router 3 eu estou aplicando as duas seções BGP, um com o router 1, outra com o router 2, e também estou criando aqui um endereçamento IP nas interfaces. Esse endereçamento IP 70.70.70.1, que está com essa description health check, esse daqui vai ser o endereçamento IP que o FortiGate vai ficar pingando para fazer o teste dos links, para saber se é o WAN1 ou o WAN2, qual dos dois links está melhor, qual tem a menor latência. Esse aqui é o endereçamento IP do servidor, por isso que está com a description aqui internet. Então esse aqui é o endereçamento IP que vai ficar lá no servidor. Essa porta aqui é o endereçamento IP que conecta com o router 1 e essa aqui é o endereçamento IP que conecta com o router 2. Então aqui eu também concluí a configuração do router 3. Então agora a gente já pode voltar lá no FortiGate e começar a realizar a configuração de SD-WAN. Então agora eu vou realizar a configuração de SD-WAN no FortiGate através da interface web dele. Só que antes disso eu vou precisar pegar aqui o endereçamento IP de gerência dele para poder acessar ele via interface web. Então show system interface, ponto de interrogação. Esse aqui é o endereço IP de gerência da porta 3 que eu vou utilizar. Então agora a gente pode acessar a interface web dele. Então agora aqui na interface web dele, eu vou logar na interface web dele para começar a realizar as configurações. Então agora logado aqui no FortiGate 1, aqui na interface web dele, para a gente começar a realizar a configuração de SD-WAN dele, a gente vai vir aqui em Network, e aqui em Network a gente vai vir aqui em SD-WAN Zones. Aqui em SD-WAN Zones, a gente vai criar uma interface virtual de SD-WAN para a gente poder adicionar os membros. Então eu vou clicar aqui em Create New, SD-WAN Zones, e vou criar uma SD-WAN aqui, uma interface virtual SD-WAN. SD-WAN-1. E aí eu já vou dar um OK aqui. Agora eu vou vir aqui, SD-WAN Member, e vou começar a adicionar os membros. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar os membros que eu vou adicionar o WAN1, vou selecionar aqui em qual interface virtual vou adicionar essa WAN1. Então a WAN1 eu vou adicionar dentro de SD-WAN 1. Vou dar um OK. Mesma coisa, vou voltar aqui. Vou clicar aqui SD-WAN Member, vou clicar aqui e vou selecionar agora a WAN 2. Vou selecionar aqui qual é SD-WAN que eu vou adicionar a WAN 2, vou dar um OK. E agora eu já tenho aqui dentro dessa interface virtual SD-WAN que eu criei, SD-WAN 1, eu tenho as duas interfaces aqui que eu vou utilizar, a WAN 1 e a WAN 2. Agora que eu acabei de criar a interface virtual, criei aqui a zona SD-WAN 1, e adicionei a WAN 1 e a WAN 2, que são os dois membros dentro de SD-WAN. Agora o próximo passo é criar a regra de SD-WAN, aqui em SD-WAN Rules. Só que antes disso, a gente vai vir aqui em Policy Object, depois a gente vai vir aqui em Address. Então aqui em Address a gente vai criar dois objetos. Um chamado LAN local, com endereçamento IP da LAN local, e um chamado servidor remoto, com endereçamento IP do servidor remoto. Então vou clicar aqui em Create New, Address, vou dar um nome aqui de LAN local, e aqui eu vou adicionar a rede da LAN local, 192.168.100.0/24, que é aquela que está conectada na porta 4 do FortiGate. Vou dar um OK, e agora o próximo passo é criar o address, o objeto do endereçamento IP do servidor remoto. Então vou clicar aqui novamente em Create New, Address, vou dar o nome de servidor remoto, e aqui eu vou colocar o endereçamento IP, o range do endereçamento IP do servidor remoto, 210.210.210.0/24. E vou dar um OK. Agora que eu criei esses dois objetos, agora eu já posso voltar lá em SD-WAN. Aqui em SD-WAN Rules. E aqui em SD-WAN Rules a gente vai ver que tem uma regra default, uma regra padrão. Essa regra aqui, a única coisa que ela faz é balancear o tráfego entre os links que fazem parte do SD-WAN. Como no nosso caso a gente vai utilizar o Best Quality, que é para selecionar o melhor link, a gente vai criar uma regra nova. Então a gente vai clicar aqui em Create New. Aqui em Create New a gente vai definir o nome da regra como regra 1. Em seguida, a gente vai criar as condições para a utilização dessa regra. Nesse caso, como endereço de origem, eu vou utilizar a LAN local. E como destino, eu vou utilizar o servidor remoto. Então, essas aqui vão ser as condições para a utilização dessa regra. O que coincidir com essa regra, o tráfego que coincidir com essa regra, vai utilizar o SD-WAN com a estratégia Best Quality. Com a estratégia Best Quality, a gente vai adicionar aqui os membros que vão fazer parte dessa estratégia. Os membros do SD-WAN. Eu tenho dois, tenho o WAN1 e o WAN2. Eu vou utilizar esses dois links aqui.
Agora, para o Best Quality conseguir identificar qual é o melhor link, ele precisa mensurar, ele precisa medir esses links. Para isso, ele tem o Measure SLA. Esse Measure SLA é um health check, ele fica checando, pingando, por exemplo, um endereço IP através de ambos os links para saber qual link tem uma resposta melhor. Com base nisso, ele consegue identificar qual tem a menor latência e por isso será considerado o melhor link. Porque no critério de qualidade aqui, o que a gente vai escolher vai ser a latência. Então, quem tiver a menor latência vai ser escolhido. Para isso, a gente vai clicar aqui nessa opção e aqui a gente pode selecionar um que já existe ou criar um novo. No nosso caso, a gente vai criar um novo. Então, eu vou clicar aqui em Create. Aqui em Create, eu vou dar um nome para ele de servidor underline remoto. Esse aqui é só o nome para o Performance SLA que eu estou criando para esse Health Check. Aqui eu vou colocar aquele endereço IP que está na loopback do router 3. Então significa que o FortiGate aqui na estratégia do Best Quality vai ficar pingando 70.70.70.1 por ambos os links, pela WAN1 e pelo WAN2. E com isso ele vai conseguir medir o tempo de resposta e vai conseguir medir também a latência desse circuito. Na sequência a gente tem que selecionar aqui os participantes. Nesse caso, como eu quero que os dois links participem, então eu vou deixar essa opção selecionada. Todos os membros do SD-WAN vão participar. Na sequência a gente tem o SLA Target. Para a utilização do Best Quality não é necessário, não é pré-requisito utilizar o SLA Target. Então por isso eu não vou utilizar o SLA Target nessa estratégia. Aqui em links status a gente tem aqui o tempo de checagem, né, o intervalo que o Best Quality utiliza para poder fazer essa checagem. Então aqui ele tem 500 milissegundos. Na sequência aqui o que acontece antes de ser decretado que o membro do SD-WAN está morto, está fora de serviço. Então significa que no nosso caso que a gente está utilizando o protocolo ping, 5 pings consecutivos em falha, ele vai entender que aquele membro está morto. Agora, para que ele seja considerado vivo, para que ele volte a ter tráfego por ele precisa responder esses pings, então 5 pings consecutivos. Então 5 pings em falha, ele é considerado morto. 5 pings consecutivos com resposta, ele é considerado vivo. Na sequência a gente tem o Update Static Route. Essa opção ela precisa ser habilitada quando você tem um roteamento estático, que você faz o apontamento de uma rota para um dos membros do SD-WAN, e caso aquele membro ele fique fora de serviço, ele morra, ele seja considerado morto porque ele falhou nos 5 pings consecutivos, essa rota é removida, essa rota da tabela de roteamento. Uma vez que ele volte a responder 5 pings consecutivos, essa rota volta para a tabela de roteamento, sendo possível agora direcionar tráfego para aquele link. Isso é necessário porque caso tenha uma rota apontando para algum membro do SD-WAN e aquele membro ele fique fora e essa opção não esteja habilitada, o tráfego ainda vai tentar continuar mandando para aquele membro, mesmo ele sendo considerado morto, e isso vai impactar na conectividade. Então isso aqui é o mínimo que a gente precisa fazer para poder utilizar a estratégia Best Quality com Performance SLA. Então a gente vai dar um OK aqui no nosso Health Check. Agora ele vai aparecer aqui, a gente vai selecionar ele. E uma vez que a gente selecionou ele, agora a gente teria que selecionar aqui o critério de qualidade. E aqui ele tem algumas opções: latência, jitter, packet loss, downstream, upstream, bandwidth. E aqui a gente consegue customizar também. No nosso caso, a gente vai utilizar latência. Então, com essas informações aqui, a gente já pode dar um OK e criar nossa regra. Então, aqui na nossa regra, a gente tem esses dois circuitos aqui. Então, eu vou clicar aqui em cima novamente para ele atualizar aqui. Uma vez que eu cliquei aqui, ele atualizou, ele já vai conseguir medir o link, ele vai disparar um ping, né? Fazer uma conectividade entre o FortiGate com o roteador 3 e agora ele já consegue medir o link. Esse símbolozinho aqui, ele mostra qual é o membro que foi selecionado com o melhor performance, com a menor latência. Então nesse caso aqui ele está dizendo que a WAN1 tem a menor latência. A estratégia do Best Quality por default, se o link 1 ele tiver 10% pior do que o link 2, ele vai para o link 2. Se o link 2 estiver 10% pior do link 1, ele volta para o link 1. Então sempre quando houver essa diferença de 10% de pior entre um dos links, o outro link é considerado melhor. Nesse caso aqui, como é um ambiente de laboratório, dificilmente vai acontecer de uma latência ser muito alta entre a WAN1 com o WAN2, porque é um ambiente controlado, não vai ter muita variação. Então se a gente colocar o mouse aqui, a gente vai conseguir ver que a latência desse link está bem baixa, está 30, a latência desse outro link da WAN2 está 34. A gente nunca vai conseguir pegar aqui e fazer com que essa bolinha aqui, com essa marcação, venha para cá para o WAN2, porque a diferença de latência entre os dois links é muito baixa. Então para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai diminuir essa diferença. Em vez de ser 10% de diferença de um para o outro para poder variar, eu vou diminuir isso para 2% de diferença. Isso vai ajudar a gente a ver essa bolinha aqui mudando, inclusive o tráfego aparecendo lá na WAN1. Antes de eu fazer esse ajuste, a gente vai vir aqui, SD-WAN Zones, a gente vai expandir aqui SD-WAN Zones e a gente vai ver aqui
que a gente tem o link aqui, o WAN1 e o WAN2. Então agora para a gente validar que a WAN1 está sendo utilizado como link de preferência pelo Best Quality, a gente vai voltar aqui no GNS3 e eu vou fazer o seguinte: como essas duas máquinas aqui, PC1 e o servidor aqui, são máquinas Linux, eu vou utilizar o iPerf nesse PC para gerar tráfego para esse servidor, para a gente conseguir ver lá na WAN1 o link sendo saturado, o link enchendo de tráfego, para a gente ver se está tendo preferência na WAN1 ao invés da WAN2. Então a gente vai fazer o teste seguinte: eu vou conectar aqui na console do PC1, que vai ser o cliente, vou dar um ping para o servidor para ver se ele está respondendo, ping 210.210.210.2, ele está respondendo o ping, eu vou encerrar aqui o ping, e agora eu vou abrir aqui a tela do servidor. Vou vir aqui na console do servidor, vou colocar a console do servidor desse lado aqui, e vou colocar a console do cliente de quem vai gerar o tráfego desse lado aqui. Então aqui eu vou dar iperf 3-S. E aqui no cliente eu vou dar esse comando aqui, onde eu vou gerar um tráfego para esse IP, que é o IP do servidor, durante um período de 120 segundos, encaminhando para ele o mega. Então eu vou dar esse comando aqui e ele vai começar a coletar esse tráfego aqui. Agora a gente vai voltar lá na interface web aqui do FortiGate, vou atualizar aqui a interface zone, e agora a gente consegue ver que o tráfego, o upload, né, porque eu estou mandando de um lado para o outro, eu estou empurrando o tráfego lá para o servidor, a gente consegue ver que o tráfego de upload aqui na WAN1 está bem alto. Então com isso a gente consegue validar que a WAN1 é a interface de preferência, que é o link de preferência para encaminhar aquele tráfego. Então agora a gente vai voltar lá na console do FortiGate, a gente vai fazer aquele ajuste da porcentagem de 10%, diminuir ela para 2%, para a gente ver se aqui em SD-WAN Rules o link ele vai trocar, ele vai sair da WAN1 e vai lá para a WAN2. Ele vai sair daqui da WAN1 e vai vir aqui para a WAN2. Vou voltar aqui no GNS3 e agora eu vou conectar aqui na console do FortiGate. E aqui na console do FortiGate eu vou dar o comando config system sd-wan. Aqui em config sd-wan eu vou dar config service. Config service é justamente a nossa regra que a gente criou lá na interface web do FortiGate. Aqui a gente consegue ver tudo aquilo que a gente criou. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um edit 1 para entrar dentro dessa regra. E agora eu vou dar o comando set link threshold. Esse link threshold. Se eu der o ponto de interrogação, a gente vai ver que o default dele é esses 10%. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar ele para 2%. Vou sair. Então agora aquela diferença para troca de link, a piora de 10% não é mais de 10%. Agora a piora da performance do link para poder trocar é de 2%. Se a gente der o comando diagnose system sd-wan, se a gente der o comando service, a gente vê a regra. Se a gente der o comando member no final de sd-wan, a gente vê os membros. E se a gente der o comando no final de sd-wan health check, a gente vê aquela métrica que a gente criou lá, chamada servidor, para ficar monitorando qual link é melhor. Ele mostra para a gente aqui como está sendo medido esse link. Então a gente tem aqui packet loss, latência e jitter. O que está sendo levado em consideração para dizer se a WAN1 ou WAN2 é o melhor é a latência. Então a gente consegue ver que a latência está em 24 aqui, está em 26 aqui. Agora que eu fiz essa alteração, ajustei lá para 2%, a gente vai voltar lá na interface web do FortiGate. E aqui na interface web do FortiGate a gente vê que a bolinha ainda está aqui, está no primeiro. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou atualizar e vamos ver se vai trocar para o WAN2. Ele ainda está aqui na WAN1, vamos ver como é que está a latência, 29,49, e esse daqui está em 29,18. Então a gente vai voltar aqui no GNS3 e agora a gente vai gerar aquele tráfego. Então eu vou vir aqui no servidor PC1, vou aumentar aqui o tempo, em vez de ser 60 segundos, eu vou colocar 120 segundos e vou mandar gerar esse tráfego. E agora eu vou voltar aqui na interface dele, interface web, e vou clicar em SD-WAN Rules. Agora que está com tráfego na interface, aumenta a latência, então agora a gente já viu que ele saiu aqui da WAN1 e agora veio aqui para a WAN2, porque mudou o valor da latência, porque aumentou a latência. Então como aumentou a latência para 32 e aqui estava em 30, então agora ele considera que a WAN2 é melhor do que a porta 1. Então agora a gente já pode vir aqui as SD-WAN Zones e a gente vê se está tendo algum reflexo lá na WAN2. E agora a gente vê aqui que a WAN2 agora, o upload da WAN2 está mais alto, ajustando aquele valor, tirando de 10%, diminuindo para 2%,
a gente conseguiu fazer essa alteração. O link identificou que a latência do WAN1 ficou mais alta e aí ele jogou o tráfego para o WAN2. Eu só fiz esse ajuste tirando de 10% que é o default, colocando para 2%, porque como é um laboratório, é um ambiente controlado, dificilmente vai ter uma latência muito alta entre um link e o outro. Espero que tenham gostado do laboratório e até o próximo.